Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila Peruzetto e hoje eu estou aqui nesse vídeo para contar um pouquinho da minha história para você, como que eu cheguei até aqui. Então vamos lá, eu sou casada com um marido maravilhoso, Alexandre, tenho 2 filhos, a Carol e o Bruno, a Carol de 21, o Bruno de 17. E eu tive uma vida normal, comum, de menina de classe média, sem traumas, sem grandes dificuldades, né? Tive uma infância feliz com os meus pais, minha mãe dona de casa, o meu pai diretor de multinacional, então sempre ele trabalhando muito, mas a minha mãe sempre dando suporte em casa. Estudei sempre em colégio particular, então sempre tive uma vida boa, né? Aos 15 anos fui como toda menina para Disney com a turminha do colégio. Então, e fui caminhando com uma vida normal, boa, né, numa família bem estruturada. E assim fui vivendo. Chegou na fase da faculdade. E agora? O que escolher? Né? Queria fazer psicologia, queria ser professora. E aí todo mundo, isso não dá dinheiro, isso não dá, e não sei o quê. E aí eu falei, poxa, como que eu vou fazer algo que não dá dinheiro? Né? E aí você fica com aquela mentalidade, tipo, isso não dá dinheiro, e aí você acaba descartando, né? E aí eu falei, gente, agora eu vou fazer o quê? Fui numa feira de profissões do colégio e achei uma farmacêutica. Achei ela bacaninha, falei, acho que eu vou fazer farmácia. Falei para os meus pais, e os meus pais sempre quiseram que eu não fosse empregada de ninguém, que eu tivesse meu negócio próprio de alguma forma. E aí farmácia era uma coisa bacana porque eu poderia ter a minha própria farmácia e aí eu não precisaria trabalhar para outras pessoas. Legal. Então, vamos lá. Fui fazer faculdade de farmácia, fiz a faculdade. Nesse meio tempo da faculdade, eu fui trabalhar em uma farmácia por indicação de uma amiga minha para fazer estágio. E a farmácia lá, que hoje é a farmácia, né, que eu volta. Então, e aí eu fui na farmácia e cheguei lá, comecei a fazer o estágio e tal. E tempos depois, nós nos apaixonamos, eu e o dono da farmácia, que hoje é o meu marido. E aí não vou contar toda essa história de amor aí, mas enfim, nos apaixonamos e eu me formei em dezembro e nós nos casamos em janeiro. Ele já tinha uma farmácia, meu pai já tinha um desejo de montar outra farmácia para mim e nós fomos evoluindo nos nossos negócios, né? 6 meses depois eu fiquei grávida e aí foi uma alegria e depois, já que eu já tive um, vamos ter o segundo e assim a gente vai no curso normal da vida, né? Se formar, casar, ter filhos, trabalhar e assim ia indo. E eu lembro que eu tinha períodos de baixa, períodos melhores, períodos piores e achava que tudo isso era normal, porque eu não podia reclamar da minha vida. Né? Eu não me achava no direito de reclamar ou de achar que eu tinha algum problema, porque afinal eu não tinha problema. Né? Eu tinha dinheiro, uma família maravilhosa, então eu era casada, eu tinha filhos, um estabelecimento bem sucedido, uma empresária bem sucedida, então eu ia reclamar do quê? Tinha um relacionamento com Deus, frequentava igreja, e aí eu falava, vai reclamar do quê? Então eu não me dava o direito e eu me sentia culpada e ingrata de reclamar de alguma coisa, né? De me achar infeliz com alguma coisa, porque eu nem sabia por que vinha essa inquietação, então por que vinha essa infelicidade dentro de mim, né? Então por que em alguns períodos eu ficava tão infeliz, né, com a minha vida, sendo que eu tinha tudo, mas eu tinha isso entre altos e baixos, mas eu sempre, vamos lá, e se reerguia, ia, e isso foi indo, até os 40 e poucos anos, mais precisamente os 41 anos, eu fui viajar, nós fomos para Jericoacoara, um lugar lindo, praia, sol, e você só de, não sei quem já foi para lá, sabe que você não precisa nem usar sapato lá, né? Porque é tudo areia. Então, se você usar qualquer outro tipo de sapato, sandalinha, etc., até pior. Então, eu só andava descalço e aquela coisa, delícia, tal.
Voltamos dessas férias com a família, me deu um tilt. Deu algo que eu não conseguia voltar pro trabalho. Eu, como mexo nessa área da saúde também, eu sei quando está próximo, né? A gente trata bastante pessoas com síndrome do pânico. Falei, eu estou para entrar numa crise de síndrome do pânico, porque começava a me faltar o ar e eu chorava sem motivos aparentes, sem nenhum motivo. Não era porque eu tinha brigado com alguém, não era. Eu não tinha um motivo palpável de falar, olha, essa tristeza ou eu estou assim por causa disso. Eu não sabia, mas eu só sabia que eu não conseguia mais ir trabalhar. Acho que uma das coisas foi eu não consigo mais estar aqui trabalhando. E aí foi todo um processo, né? Porque imagina eu, dona da empresa, e como que eu ia fazer? Na minha cabeça isso era impossível. Como que eu saio e peço demissão da minha própria empresa? Como que eu vou fazer isso? Né? As pessoas precisam de mim, então toda aquela dificuldade, trabalhando com o marido, né? E sentei com meu esposo, conversamos, falou, eu preciso de um tempo para mim, pelo menos aí uns 3 meses, para mim colocar minha cabeça em ordem, ver o que está acontecendo comigo, porque não está normal. Não é normal eu ter tido essa crise e eu estar tão infeliz assim. Algo está acontecendo que eu não estou percebendo. E aí conversei com os colaboradores que trabalhavam mais próximos de mim, que são, assim, falo que meus colaboradores são excepcionais. E, enfim, todo mundo entendeu e fomos tocar o barco e eu fiquei num período para me cuidar de mim e entender tudo isso que estava acontecendo comigo. E aí foi todo um processo, né? Fui para terapia, fui para coach, me apeguei mais em Deus ainda, né? Tive muita ajuda de N pessoas aí me ajudando nessa fase difícil, porque não é uma fase fácil você realmente não saber o porquê daquela tristeza, ou porquê que você está assim, que não tinha um motivo, né? Então você se sente culpada, você sente, gente, eu não sou grata por tudo isso que Deus já tem me dado, o que está acontecendo? E aí foi todo um processo de desenvolvimento meu, e aí nesse período que eu estava em busca, né? Eu comecei a ir lá para trás e perguntar para mim, poxa, Sheila, do que você gosta mesmo? E eu não sabia responder. Eu não sabia responder do que eu gostava mais, quem eu era, quais eram os meus sonhos, os meus objetivos, eu não sabia mais responder. Eu me perdi de mim mesma, perdi a minha identidade, perdi o meu gosto, não sabia nada falar sobre mim, sabia falar sobre os outros, mas sobre mim, o que eu queria, do que me fazia de feliz, não sabia mais. E aí foi indo nesse processo de terapia, e aí eu comecei a fazer curso, né? Porque lembra lá atrás que eu falei que eu gostava, que eu queria ser psicóloga, então eu sempre gostei de desenvolvimento pessoal, né? Eu sempre, sempre eu lia livros, era só nesse tema de desenvolvimento pessoal, eu ia em cursos de desenvolvimento pessoal, eu gostava de dar treinamento para minha equipe, e aí nesse tempo em casa eu comecei a buscar mais ainda, né? A me tratar e a buscar em cursos, livros, e eu fui fazer um curso de analista de perfil comportamental, que eu sou analista de perfil comportamental hoje, e lá foi onde virou uma chave total na minha vida. Virou assim, foi onde eu falei, é isso. Lá a gente fala muito dos comportamentos, que tipo de comportamento que a gente tem, o nosso natural, o nosso flexibilizado, e lá eu pude ver que eu estava tentando ser outra pessoa. Eu estava me flexibilizando muito para ser quem eu não era. Por não me conhecer, por não saber os meus potenciais, o que eu fazia? Aquilo que é um talento meu, é algo bom em mim, eu achava como um defeito.
né? Então eu ser essa pessoa mais paciente, que quer conectar a todos, que quer ajudar o próximo, sempre eu achava que isso era um defeito, que eu era boazinha demais e que isso não valia de nada. E eu queria ser a mais durona, a mais fortona, que chuta o pau da barraca. E isso, com o passar do tempo, me descaracterizou de quem eu era na minha essência, né? E aí lá eu pude perceber e falar, uau, eu estou fora do meu centro. Eu não tô sendo quem Deus me criou para ser. E eu não estou usando o que Deus me deu a meu favor, muito pelo contrário, eu estou usando contra mim. Aquilo que Deus me deu como talento meu, eu estou rejeitando e estou tentando ser outra pessoa. Por isso esse estresse, por isso esse peso, por isso essa tristeza. Porque quando você tenta ser quem você não é, por muito tempo, isso custa muito. Isso custa muito porque você vai muito fora da sua natureza. E aí lá caiu essa ficha e eu falo que Deus é tão bom que meu marido também estava nesse curso. E ali foi uma descoberta minha e dele e algumas coisas que ele faz também, que eu falei, uau, que talentoso, como que ele é bom, e eu achando também que ele deveria mudar, não é? Porque eu vejo que quando a gente não está contente com a gente mesma, a gente quer mudar o outro, né? Porque no fundo quem precisa de mudança somos nós, só que a gente não consegue mudar, a gente quer mudar o outro. E aí tudo mudou, né? A partir daí eu consegui olhar para mim e me aceitar, né? Aceitar do jeito que Deus me fez, que eu não sou o outro, eu não estou aqui só para atender a expectativa do outro. Existe um propósito maior na minha vida, o qual eu não estava cumprindo da forma como eu deveria cumprir, né? E aí eu comecei a me reinventar nisso tudo, né? Então foi um processo de se descobrir, né, uma descoberta e falar, ok, então agora com tudo isso eu faço o quê, né? Então assim, aí eu fui para uma parte na minha empresa mas voltei na área de treinamento, de desenvolvimento pessoal, de contratação de colaboradores e realmente ter um desenvolvimento pessoal dos meus colaboradores. E um projeto pessoal meu, né, de realmente ajudar as pessoas através de análise de perfil comportamental, através de um processo de coach, ajudar as pessoas realmente a se encontrarem, acharem a sua essência, acharem os seus talentos e usarem isso intencionalmente, ok? Usar isso a seu favor. Então, hoje eu ajudo as pessoas a realmente acharem os seus talentos, acharem aquilo que elas são feras, aquilo que elas são boas, aquilo que Deus a fez para ser aqui na Terra, porque nós somos quem nós somos por um propósito, né? Deus nos fez assim por um propósito, né? Se você tem esse jeito, se você é assim, existe um propósito, existe algo que você vai fazer aqui na Terra para contribuir com isso, né? Então eu consegui, depois disso tudo, me conectar comigo mesma, né? E hoje eu sinto que eu sou uma pessoa que estou usando os meus talentos a meu favor, né? Estou usando aquilo que Deus me deu intencionalmente a meu favor e tenho ajudado outras pessoas também a descobrirem esses talentos, descobrirem a sua real identidade para continuar aí numa jornada mais feliz da vida, né? Porque todos nós merecemos ser completos e sermos felizes, sendo quem nós somos, né? Nesse processo de aceitação, né? E eu falo que Deus é tão sábio que Ele falou amar ao próximo como a si mesmo. E por um bom período da minha vida eu amei ao próximo e esqueci do como a si mesmo. E aí quando eu fiz um processo de me amar, olhar para mim e me amar como eu sou, né? Eu consegui amar o outro muito melhor, porque quando você se aceita, você aceita o próximo do jeito que ele é, porque às vezes você não aceita o outro do jeito que ele é, porque no fundo você não se aceita, você não está contente com você e aí você quer mudar o outro, né? Então assim, é muito sábio isso, amar ao próximo como a si mesmo.
Então, eu tenho aprendido e tenho ensinado as pessoas o como a si mesmo, para partir daí amar o próximo e continuar essa via de mão dupla, se amando e amando ao próximo. E é isso, um pouquinho da minha história. Vou colocar aqui vários vídeos de um conteúdo muito top, todos nessa área de identidade, de talentos, de como você descobrir isso. Vai ser uma jornada incrível que vamos ter aqui. Então, se você gostou, se inscreve aí no canal, dê o seu like, compartilha quem tem uma história assim, que tem jeito sim, viu? Você merece uma vida feliz e você está aqui nessa terra para cumprir um propósito com os seus dons e com os seus talentos. Obrigada por me ouvir até aqui. Grande beijo!